Então, acho que a gente pode começar, né? Então, toda história tem um começo. Esse encontro que a gente tem aqui agora, um feliz encontro, uma conversa anterior, muito importante, para nós quatro é um encontro importante, né? Porque a gente tem uma representação simbólica de um para o outro, pelos olhos da Larissa, a gente pode ver que a gente tem uma representação simbólica muito grande, né? E eu conversando um pouco com a Dani um pouco antes e com o Renê, o tipo de troca, e eu também fico emocionado, claro, quando eu começo a falar sobre isso, eu fico emocionado dessa possibilidade dessa troca aqui. Tudo começou, sei lá quantos anos atrás, né? 6, 7 anos atrás, talvez, né? Enfim, a Renê também conheci em São Paulo, quando estava fazendo a formação na Hennig, nos tornamos amigos enfim, né? Ah, todos estiveram aqui em Curitiba. Eu sou Tony Luna, Tony Luna, estou aqui em Curitiba. Para você está baixo também no meu som? Alguém falou que tá baixo. Não? Estão ouvindo bem. Tá. Uhum. É, então, basicamente, a gente se encontrou. Dani até esteve aqui em casa, ela trouxe o workshop dela aqui, o Renê já esteve mais de uma vez aqui no lançamento de um livro, também recebi convite para poder escrever o livro, que é a antologia que a gente faz parte, né? A Larissa tem um livro, uh, enfim, a gente tem um encontro muito feliz, né, nesse momento com essas coisas todas que a gente tá passando aqui. Então, para nós, já a partir desse momento, a gente já está tocado por algo muito especial, né? O pessoal está falando que está um pouco mais baixo, eu vou subir um pouco o som, então, ver se eu consigo. Melhorou para vocês? Uhum. Aumentadinha no som aqui. Então, esse encontro tem essa questão simbólica, né? Envolvida. Eu gostei quando alguém falou, esse senhor. Cada vez que alguém fala que sou senhor, eu tenho que me tocar que eu sou o senhor, né? Então, a gente se refere nessa relação com os outros também. Esse senhor, eu falei, é verdade, gente. Sou um senhor de 63 anos de idade. E num encontro agora, quanto? Há um mês atrás, Renê? Mês? 2 meses? Não sei. O Renê veio para um congresso, veio palestrar num congresso aqui, e eu já tive uma ideia anterior de fazer esse encontro, né? Tanto a Lara quanto a Dani são minhas colegas de turma, minhas amigas muito especiais, e a gente passou por momentos muito intensos, enfim, para os nossos olhos marejados, dá para imaginar o quanto esse encontro significa. E eu falei com o Renê, sentamos num café no bairro de Santa Felicidade, quem já veio a Curitiba conhece, né? Um café na frente até do hotel que o Renê estava hospedado, né? E começamos a conversar. Entre um papo e um café o outro, a gente tomou essa decisão. Então, isso começou desse encontro. Já de imediato, convidamos a Dani, a Lara, acho que foi dali mesmo, e a coisa começou a crescer. E a gente começou a trocar e procurar um tema, e esse tema tomou um vulto, tomou um tamanho tão grande, que é essa questão da sombra. Meu nome é Tony do Rio Maluna, eu sou psicoterapeuta de abordagem psicossomática, facilitador de constelações e escritor também. Vou pedir para os meus colegas se apresentarem aqui agora também. Bom, meu nome é Daniela Migliari, eu sou de Brasília, sou casada e temos 3 filhos. E eu sou jornalista, escritora, poeta, terapeuta desse processo todo do Abraço à Sombra. Eu tenho 5 livros publicados e o primeiro deles trata justamente do nosso tema da noite. E apesar que o meu caminho, ele é um caminho mais literário e artístico, eu não falo da sombra como quem
tenho uma formação em psicologia analítica, nem em psicanálise, esse não é o meu caminho, foi um caminho completamente poético, autoral e literário, né? Eu chamava de sombra tudo aquilo que me incomodava em diversos aspectos do meu ser e acabou que isso se comunicou também com muitos corações de psicólogos que trabalham nessa área e que me disseram que tinha a ver com isso, né? Então foi algo mesmo, um acompanhamento de mim mesma nesse processo. E depois eu fiz a pós-graduação em constelações familiares pela Henninger Schuller, que foi onde nós quatro nos conhecemos. Embora o René não tenha feito a formação diretamente com a gente, René tem um caminho bastante próximo e conectado a Bert Hellinger, a Sophie Hellinger e a escola Hellinger trabalhou e atuou nela e a gente acabou se encontrando nesse mesmo campo, né? E é isso, eu trabalho atualmente nessa área também. René, por favor. Boa noite. Então, meu nome é René Schubert, sou psicólogo, psicanalista, professor e escritor. E nessa jornada, né, ou como a Dani o chama, né, nessa travessia do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, eu fui conhecendo os colegas aqui, né, e esse tema da sombra me acompanha na minha prática clínica, e o livro da Dani é bastante ilustrativo, né, sobre o processo de sombra, sobre esse símbolo, ou, como dizia Jung, esse arquétipo, né, que nós temos, todos nós, sem exceção, né? E com o Tônio, a questão do corpo, né? Então, uma das vezes que eu estive em Curitiba, acho que a primeira vez que eu fui junto com o Tônio foi para trabalhar a questão de psicopatologia e constelação familiar. E sim, nós também tratamos da questão da sombra como sintoma. No caso, sintoma encoberto, oculto, não aquele sintoma que já está na consciência, mas aquele que persegue, né? Então, vamos abrir aí para essa troca, né? E passo a palavra aí para minha colega Lari Pedrosa, por favor. Olá, meus amigos. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou colocar na galeria para poder ver a todos. E eu sou mulher. A primeira apresentação que eu quero colocar é eu sou mulher e eu adoro, amo ser mulher. E nem sempre foi assim. Eu já tive muita distância desse ser mulher. Eu até chegava a dizer que eu tinha que ter nascido homem. E aí, nesses processos todos, né, eu tenho minhas formações iniciais, eu sou pedagoga, historiadora, mestre em educação, trabalhei muitos anos com graduação e pós, formação de professores. E eu me aventurei nos últimos 15 anos, pelos estudos das constelações familiares. Tive oportunidade de estudar praticamente, acho que com todos os consteladores conhecidos desse Brasil e fora do Brasil, incluindo Bert Hellinger, a escola Hellinger, da qual me deu de presente o Tônio e a Dani. E um pouquinho antes, né, o René, mas isso consolidou. Então, eu fui ganhando esses presentes ao longo dos anos. E como uma boa aprendiz, eu não vou deixar de estudar. Então, hoje eu também faço psicologia, enfim, anexado a essas formações todas. E, como a Dani disse, a sombra, para mim, ela tem um fator mais poético também. Eu não consigo colocá-la mais tão distante de mim, já que eu a neguei tanto nesses intervalos todos do meu caminho de ser mulher, do qual eu dizia que era tão pesado ser mulher. E quando a gente faz um abraço à sombra e a gente realmente se vê ilustrada por ela no seu ser mulher,
a gente consegue, então, dar, né, uma luz, uma força para nós e para o mundo através desse conhecimento tão próximo e íntimo. E eu não poderia dizer que eu aproveito, inclusive, né, uma das maiores pesquisas do meu trabalho, que é a relação com a mãe, para começar a olhar para onde nós temos luz e sombra no começo da vida, na origem da vida. Então, estar com os colegas, né, trazendo também um livro do qual eu publiquei, Uma Nova Mulher Curando a Conexão Mãe-Filha, outros materiais que a gente vai escrevendo e vai se desenvolvendo, é para a gente poder, de fato, se aproximar de cada vez mais de quem somos nós, independentemente da parte boa ou da parte difícil que somos nós. E quando a gente começa a se inteirar disso e gostar disso, acho que até o difícil fica belo, fica brilhante. Então, hoje eu quero falar um pouquinho disso com vocês. Muito obrigada. Eu acabei não falando no começo, mas a gente vai ter uma sequência, cada um vai ter uma fala de 15 minutos, só depois de terminar essas 4 falas, a gente vai abrir para as perguntas também, né? Então, só para vocês saberem. Volto a dizer, minha imensa alegria, imensa e marinheira alegria, eu acabei me dizendo, mas eu fui marinheiro durante muito tempo, durante 11 anos, também faz parte da minha história também. Vou falar essencialmente, eu comunico com os colegas, porque eu falo mais, eu vou pedir os colegas de me avisarem, e se vocês acharem que tá em excesso, vocês me avisem também. Ontem no workshop, me deu um tempo de 20 minutos, eu falei 1 hora. Então, a gente fala, né, o professor livre e a coisa sai a gente se empolga com a coisa. E esse encontro aqui com vocês, todas essas pessoas que estão aqui, são muito interessantes. Alguém falou que o som está bem mais baixo, agora eu não tenho mais como aumentar o som. Está todo mundo ouvindo muito baixo ainda? Tônio, veja se você consegue se aproximar do microfone um pouco, meu irmão. Eu tô só engolir o microfone aqui, ver se melhora. Melhora assim? Melhora, melhora. Uhum. Então tá no direcional. E Renê, o seu microfone também, ele estava roçando um pouquinho e fazendo. Aí você só procura trazer aqui quando você for falar, tá bom? Tônio, eu vou começar marcando, faltando 5 minutos eu mando uma mensagenzinha aqui, tá bom? Tá ótimo. Como é que E tá o aí, som agora? tá ótimo, tá excelente. Uhum. E para o pessoal que for trazendo, anotando as suas perguntas, a gente vai ter um momento no final para a gente abrir para as perguntas, a gente não vai interromper os primeiros 15 minutos de cada um, tá bom? Então vamos lá, Tônio, estou marcando. Muito bem. Quando a gente fala de corpo, o que é esse corpo num processo terapêutico, né? O que é esse corpo dentro de um processo de constelação em especial? Esse corpo é essa grande antena que traz todas essas informações, né? Ela traz tudo que é possível que a gente possa imaginar, ela está ancorada nesse corpo. Então, o que significa, e essa é uma forma que eu tenho de lidar nos processos, nos cursos, nas formações que eu tenho participado, é essa atenção em especial. O que constela, ou seja, aquilo que está em cena, é um corpo. E esse corpo traz essa herança, traz todas essas lealdades, traz todas essas informações que a gente pode olhar durante um processo de constelação. A gente pode sentir tocado e pode perceber e pode ouvir o que esse corpo está dizendo sem tentar entender. Então, muitas vezes, eu trabalho com bailarinos, eu tenho gente que faz patinação no gelo, piloto de carro, em que a gente faz, às vezes, um trabalho essencialmente corporal, isso tem a ver com minha prática de psicoterapeuta, trabalho corporal, para preparar para uma alta performance. Mas o constelador também, não só o constelador, mas as pessoas que são consteladas, é interessante a gente pensar que se a gente entra no campo, é legal que a gente possa estar com esse corpo presente. Agora, um pouco antes de entrarmos, a Dani fez com a gente um exercício de respiração, conforme Power e tal,
enfim, né? Trabalhando nessa qualidade de presença. Existe um terapeuta, um fisioterapeuta francês chamado Jean-Paul Rességuier. Ele trabalha na Europa com várias pessoas, vários consteladores, aprimorando essa qualidade de presença do constelador, mas também da pessoa que vai ser constelada. O que quer dizer isso? Para que serve isso? É como se a gente estivesse fazendo uma sintonia corporal e ajustando essa antena, como eu fiz agora há pouquinho, mudei o som, aumentei um pouquinho, se fosse fazendo pequenos ajustes necessários para que a gente possa perceber. E é muito interessante, às vezes me perguntam assim, mas como é que é quando a gente sabe que é um pensamento ou uma intuição, por exemplo? Como é que o constelador sabe? Como é que a pessoa que está sendo constelada sabe quando é um pensamento e quando é uma intuição? Sempre, ou quase sempre, uma intuição ela vem precedida de uma sensação corporal. Então, tem algo que toca na gente. A tendência nossa, em vez de olhar para aquilo e sentir aquilo, é tentar se livrar ou tentar achar que é bom, o que é ruim. Isso não significa que, se o corpo relaxou ou se tensionou, é bom ou é ruim. É apenas uma informação. E se a gente tiver a paciência, e o Hellinger era brilhante nesse tempo da paciência, né, de observar fenomenologicamente, acho que falei a palavra errada, mas tudo bem, agora já foi. Observar, enfim, da forma dentro do fenômeno, essa informação que está vindo. E às vezes essa informação ela não vem em forma de pensamento, ela vem com uma sensação nos ombros. Percebam que vocês podem estar sentindo agora, né? Ela vem com uma sensação na testa, ela vem com uma sensação nos quadris, ela vem com uma série de sensações no corpo. Essas informações, um pouco adiante a gente vai falar um pouco sobre isso também, essas informações querem dizer alguma coisa. Não é para a gente tentar entender, mas se permitir. Então, tem um conceito importante nessa relação corporal, quando é que essa informação corporal ela vem à tona? Ela vem à tona na hora que ela puder vir à tona. Né? Nem toda informação é para ser compreendida ou entendida ou resolvida naquele momento. A gente tem uma certa urgência internet em resolver as coisas de uma forma muito intensa. Né? Uma coisa que me preocupa muito, eu sei que já conversei com o René também, me preocupa muito, essa ideia de que a gente tem que resolver os nossos traumas. E uma constelação, ela tem a finalidade de resolver um trauma. Sendo que o nosso próprio nascimento é o trauma. Será que a gente precisa resolver o nosso nascimento? A gente já nasce de um processo traumático, muito dolorido, muito complexo. E, às vezes, um trauma que seja até posterior a isso, ou até anterior, ou até de pessoas que vêm antes da gente, eles são fundantes, eles têm uma função de sustentar numa estrutura. Então, esse corpo ele vai indicar o que dá para a gente olhar. Né? E como que a gente vai olhar? Dentro da terapia somática, a gente consegue construir e entender aonde isso se ancora. Então, a gente consegue ler. Eu sou um psicoterapeuta, sou psicólogo, psicoterapeuta de abordagem haitiana. Isso me facilita um pouco da leitura corporal. Às vezes até em vídeo, enfim, até uma forma muito presente. Isso me ajuda a poder ler o que está acontecendo e perceber aquilo que está se manifestando, naquilo que a gente chama de coraças. O Reich dividiu em 7 coraças. Hoje em dia tem outros autores que dividem em outras formas. A gente vai poder perceber o que dá para lidar e o que dá para a gente testemunhar. Testemunhar a existência do outro é modificador. É tão importante que a gente possa olhar, testemunhar empaticamente, sem querer resolver de imediato, né? A gente quer resolver, de repente, a vida de outra pessoa, a gente está infantilizando, está tornando essa pessoa menor. É tão interessante que a gente possa olhar para isso, né? Às vezes vejo o trabalho da Lari, com tantas mulheres que sofreram, passaram por coisas difíceis, que não vão se resolver
nesse momento. Elas vão ser testemunhadas e, possivelmente, nessa geração ou até em gerações seguintes. Tem alguns lindos trabalhos na internet sobre isso, pessoas que trabalham em áreas de altíssimo risco, né? Em que as pessoas que foram auxiliadas entenderam, ó, na minha geração isso não vai se resolver. Eu estou liberando próximas gerações e estou tendo um ato amoroso de liberar próximas gerações para que isso possa não se repetir mais, né? Esse corpo, essa antena, ele está presente. E o bom da história, o legal dessa história é que quando a gente testemunha isso e a gente presencia esse processo de mudança, a gente é tocado também. Nosso corpo sabe quando a gente é tocado, quando as coisas mudam de lugar, quando as coisas são tocadas tão profundamente que a gente vai para um outro lugar que não tem nome, e a gente não precisa dar nome, mas isso é precedido ou é contemplado por uma sensação corporal, né? Eu pergunto aos colegas, os que estão, enfim, palestrando aqui junto comigo, a gente está falando, e as pessoas que estão presentes, quantas vezes a gente sai encantado com alguma coisa que às vezes a gente demora ou nem consegue entender o tamanho daquilo que é dito, né? Quando as mulheres, e as mulheres têm isso pelo esse contato feminino com mais intensidade, e homens que têm uma ânima, que é um lado feminino mais exacerbado ou mais contatado, né? Conseguem perceber e sentir isso, né? Quando a gente consegue se emocionar com isso, a vida toma um outro sentido. Hoje um paciente me perguntou, a vida tem um destino? Uma pergunta um tanto complexa, né? A vida tem um destino? Eu falei, sim, o destino da vida é a morte. É para esse lugar, é para onde a gente vai. A gente veio com um destino traçado? Sim, a gente veio com um destino traçado. É esse o destino que a gente vai seguir? Aí vai ser o nosso trabalho. Aí vai ser a nossa forma de poder esculpir e desenhar esse lugar. Parte disso, e a comparação, sempre que eu gosto de usar, parte disso, é uma pessoa que vai descer uma montanha de neve e os trilhos de esquis estão sempre ali antigos. Já há muito tempo as pessoas descem para um lugar. Se você quer traçar um outro lugar, enfim, e entrar na sua má consciência e seguir a um outro lugar, a um novo lugar, é um imenso esforço. Tá certo ou errado? Não tem certo, tem errado, tem a sua escolha, né? Tem o seu risco. E tem uma questão de se arriscar e ter algum tipo de confiança nesse processo. Uma constelação e um corpo presente numa constelação consegue dar conta, e eu gosto muito da metáfora de que quando alguém chega a um processo de constelação, esse corpo chega a um processo de constelação, e diz, eu tenho um campo vazio, né? Eu tenho um campo que nada cresce nesse campo. E a constelação vai lá onde o leito está seco, vai um tempo lá atrás, tira uma pedra, tira outra, essa água volta a irrigar. Daqui a um tempo isso vai chegar nesse campo, então tem uma relação de confiança, mas ainda o trabalho de plantar, de adubar, de colher, de fazer, fazer aquilo se tornar alimento, é da própria pessoa. Às vezes ela consegue fazer isso sozinha, às vezes ela precisa de algum outro tipo de ajuda, que já não é mais a constelação, né? E às vezes até a gente, como um psicólogo, vai olhar para esse outro lugar, né? Então, tem algo interrompido e tem algo que tem um fluxo. Não sei como é que a gente está de tempo aí, Dani. Você tem 5 minutos ainda, querido. Ainda bem. Já tinha achado que tinha passado o tempo. Então, a gente tem um fluxo nessa história. E como é que a gente sente a presença nesse fluxo no corpo? É literalmente o sangue correndo nas veias de uma maneira mais solta. E aí tem uma coisa muito interessante, um dos sintomas mais comuns que a gente observa dentro do trabalho haitiano, mais comuns, é quando um trabalho funciona, quando uma constelação funciona, quando alguma coisa toma um processo mais saudável, a musculatura que estava ancorando aquela informação, ela vai se soltar. E se ela soltar, e se ela tiver toxinas, essas toxinas vão para a pele. Curiosamente, nesse tempo eu estava constelando uma pessoa e ela, pelo andamento
da constelação, eu disse a ela, você possivelmente vai ter erupções na pele no rosto. Eu já tinha feito uma leitura corporal. No dia seguinte, ela mandou uma foto para mim. Ela teve uma erupção. Isso é um sinal bastante positivo. A gente é apaixonado pela ideia de perfeição, de correção, e tudo é bacana. Não, a vida não é bacana, certa. A vida é um risco que vale a pena a gente tentar, que vale a pena a gente arriscar. Eu só vou aonde está certo, então melhor ficar em casa, melhor não arriscar. Né? Tem algumas pessoas que usam drogas para poderem ir só onde está certo, então está sempre no processo de uma geração, vão ficar presas aos seus gadgets, aos seus aparelhinhos, buscando pequenas recompensas. É assim. Existe um outro grande perigo que se manifesta no corpo em especial. É quando isso tudo que a gente enfrenta se transforma em julgamento e em culpa, como se a gente estivesse errando. Em vez de a gente gastar energia no processo de mudança, a gente para, né? E é o que a gente chama de superego, e às vezes esse superego é cruel. Tem o trabalho de uma psicanalista chamada Marion Minerbo sobre o superego cruel, exatamente, que fala sobre isso. Né? Como é que a gente dá conta de consertar isso, de poder ir para um outro lugar? Algumas pessoas de alta performance têm essa capacidade, isso é medida no laboratório e tal, né? A pessoa errou, ela gasta zero de tempo em consertar. Ela muda de direção. Ela simplesmente ajeita. A gente gasta um tempo religioso de culpa, de dever, de acertar. E uma das coisas que eu digo para os meus pacientes, as pessoas que eu constelo, uma das coisas que mais você pode fazer em honra aos seus pais, mesmo que eles não tenham consciência disso, é você seguir a vida da melhor maneira possível. Essa é a forma mais honrada de seguir. E não tentar salvá-los, não tentar voltar para trás. Seguir a um novo espaço, a outras tentativas, a outras corajosas tentativas. Tenta, experimenta. É possível que você tenha surpresas. As coisas mais legais que acontecem na vida da gente, normalmente acontecem sem que a gente esperar que ela acontecesse. Para mim, estou satisfeito pelo meu tempo já, estou suficiente. Ok, Tônio. Então, eu sou a segunda aqui na lista e já emendando no que o nosso amigo falou, eu estou contando meu próprio tempo aqui, fiquem tranquilos. Eu me lembro de uma vez na formação, conversando com o Tônio, eu sentindo todas as aflições da minha sombra, sentindo todas as aflições do que eu considerava insucesso. Eu não me sentia bem na minha pele, eu não me sentia à vontade com relação à minha sexualidade. Eu tinha muitos sintomas físicos, eu tinha muitos adoecimentos e não me sentia uma boa mulher, uma boa esposa por conta dessas travas. E a irritabilidade vinha na relação com os filhos, a sombra vindo, 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 porque ela estava trazendo as feridas da minha criança interior. E eu me lembro que no meio da formação teve um dia, assim, que a gente precisava estar a cada 2, 3 meses em São Paulo, com os professores que vinham da Alemanha. Uma vez por ano eu ia para a Alemanha e passava 15, 20 dias, então foram 4 anos muito intensos dessas viagens. E numa conversa com o Tônio, eu falei, ai, Tônio, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu preciso de paz, socorro, o que que eu faço? Eu quero paz. Aí esse moço olhou nos meus olhos, assim, bem no fundo, assim, deu aquela levantadinha de sobrancelha e falou, Dani, você quer paz de quê? De cemitério? Gente, aí eu, "Ah, como assim? Ele é essa que é paz de cemitério? Aí eu, "Ah, não." E
Entre outras frases que ele me entregou em momentos outros de desespero, que ele falava só assim: calma, é assim mesmo. E isso depois virou um mantra para mim. O mundo estava caindo e eu parava. Anotem, gente, essa frase, vocês vão lembrar de mim, do Tônio, mas a frase é dele. Calma, é assim mesmo. E se você quer paz, você é paz de cemitério, tá? Porque a vida, ela é dinâmica. A gente tem ali o sobe e desce do eletrocardiograma. É assim mesmo. E é assim que a gente responde novas perguntas. Eu vejo aqui que tem pessoas, seres humanos aqui mais maduros, pessoas que estão com tempo, espaço, e esse luxo maravilhoso que é dado à nossa geração, de não precisar ficar se ocupando, por exemplo, com o que os nossos antepassados estavam se ocupando, de sobreviver. Depois, numa outra geração, a gente estava se preocupando de conseguir chegar ao fim da vida com todos os dentes na boca, né? Depois deixar todos os filhos vivos, depois ir trabalhar e depois que o filho fosse à faculdade. Agora isso é um luxo da nossa geração, se dedicar ao autoconhecimento. Isso é uma bênção que a gente está fazendo para que não tenha sido em vão todas essas buscas das nossas gerações anteriores, né? Então, esse sobe e desce está falando de vida. E está falando em honra a todos que vieram antes e que a gente agora está tendo a oportunidade de, nessa pirâmide de Maslow, para a gente poder chegar nesse creme de la creme, né? Aquele pássaro que está na ponta, voando ali na ponta. Somos nós somos os sonhos dos nossos antepassados e nós somos aqueles por quem sempre estivemos esperando, né? Com que olhar a gente vai olhar para essa naturalidade do sobe e desce? E quando a gente já está nesse momento mais avançado de maturidade, de querer se olhar, de querer se testemunhar e se observar e se curar, saibam, vocês não estão curando só vocês, é toda uma história que vem junto e sem intenção de ser salvador. A gente troca aí a salvadora e o salvador pela servidora e pelo servidor, né? Porque a gente só está conseguindo chegar nisso em função deles, né? Então a gente chega aqui hoje com esse movimento de olhar para as nossas sombras e poder amá-las, poder cuidar dela. Você sabe que quando eu comecei a escrever cartas para minha sombra, eu ficava pensando, eu lembro que foi um dia que eu tive um estalo de ver a minha irritabilidade, os meus estouros emocionais, os sintomas todos, não só físicos, mas mentais, emocionais, espirituais. Eu falava, gente, mas eu me conheço. Algo em mim me denunciava com a minha conexão divina. E eu pensava, eu sei do meu amor, eu sou uma pessoa boa, eu presto, não é possível. O que que é isso então? E eu comecei a dialogar com a minha sombra, escrever cartas. Escrevi mais de 100 cartas que estão nesse livro que está aí atrás do René, que está aqui também. Enfim, o Abraço à Sombra. Passei 7 anos escrevendo esse livro. E até que o Rossandro Klinger, que é um amigo, ele descobriu esses textos e foram 6 meses para eu ter coragem de publicar, e a reação de todas as pessoas lendo os textos era: isso sou eu escrevi esse texto, isso sou eu, e eu achava isso muito esquisito. Depois de 5.000 isso sou eu falei, bom, então a dor é bastante democrática. A dor é muito democrática, né? E aí eu fui vendo que eu não precisava ter vergonha e que a sombra ela estava ali como um desconhecido, ou seja, ela guarda o novo. Ela guarda aquilo que, quando a gente olha para o yin yang, que está escuro e que tem uma bolinha branca lá, é a luz falando, vem um pouquinho mais, vem tomar consciência desse escuro. Aí a gente entra lá, conhece e cai naquele claro, no conhecido, no consciente. E o que que tem lá no meio dele? Uma outra bolinha do desconhecido. Então, ao invés da gente falar que a sombra é o mal, é o demo, é isso, é aquilo, né? Porque até, gente, a mulher abraçou o demo, né? Abraçou a sombra, que história é essa? Eu já fui proibida de palestrar em alguns lugares porque as pessoas achavam que. O Tônio acompanhou uma dessas lá em Portugal, né, Tônio? O que que aconteceu? O
pessoal reprimiu o nome da sombra e uma pessoa incorporou no meio da palestra, o bicho pegou e eu tive que abraçar a sombra ao vivo lá em Portugal. E foi uma coisa louca. Por quê? Porque pediram para não falar essa palavra. Eu falei, vixe. E o que que acontece? Quando a gente cala, silencia, julga e exclui, todos os sábios de todos os tempos, da psicologia, o nome que vocês quiserem dar, da poesia, eles dizem que tudo que a gente nega tende a se avolumar. Então é como se você tentasse pegar uma bola de pilates e tentar enfiá-la embaixo, dentro da piscina. Ela vai bater, ela vai machucar seu nariz. Aceita que dói menos. Então eu aprendi a dançar nessa dança do meu yin e yang. Falei, eu vou ter que fazer amor, eu vou ter que abraçar, eu vou ter que beijar, eu vou ter que acolher. E depois de me expor tanto a esse campo, eu fui percebendo que por trás de cada defesa minha que eu chamava de sombra, estava ali uma criança indefesa, uma infância espiritual que vinha de processos meus da minha infância nessa vida, da infância dos meus pais, daquilo que eu desconheço. Eu não vou entrar se existem ou não outras camadas existenciais, outras vidas, quem sou eu para saber disso? Mas que losai, até do inconsciente coletivo que atuam sobre nós. O que significa ser mulher no nosso tempo? O que significa ser de um determinado país, de uma determinada raça? Tudo isso envolve uma série de pressões sociais, de pressões psicológicas do que eu tenho que corresponder e que gera uma pressão e que me reprime. E essa panelinha de pressão não tem jeito, ela tá ali doidinha para explodir, puc, e vir como um ato falho, vir como uma agressividade, vir como uma situação delicada. Hoje eu passei por uma grande cura, claro, porque eu precisava estar aqui com coerência. E eu estava contando para uma pessoa de uma situação que eu passei quando a minha filha tinha 5 anos de idade. Eu gosto muito de recuperar plantas quase morrendo, assim, quase que é uma ressuscitação de plantas. Eu falo que eu tenho dedo verde. Então, as minhas amigas que têm orquídeas, elas devolvem para mim essas batatinhas das orquídeas, né? Que estão quase morrendo, e eu fico lá, e eu jogo, eu converso, eu faço imposição de mãos, eu gosto disso. Então, minha casa, as árvores todas têm várias dessas implantadas, cheias de orquídeas, né? E de 10, 8 revivem. Eu lembro que quando eu estava tratando uma dessas, a minha filha, Rafaela, virou e pegou com 5 anos de idade, pegou um quadrinho assim e meteu uma quadrada assim na orquídea que voaram todos os gominhos de florzinha. Eu dei um pipoco assim de gritei, como assim? Não sei o quê. Meu marido me olha, eu assim, né? De onde que saiu isso? Que estouro é esse? Que dragão é esse? Que leoa é essa? E ele falou assim, mas mais tarde, né? Por que que você estourou desse jeito? Aí eu virei e falei assim, mas eu tenho que validar a minha Rafa. Minha filha chama Rafaela. Era a minha raiva que eu queria dizer. Isso é a sombra se denunciando, é o próprio sintoma que vai pipoca para que a gente possa falar. Eu não estou passando pano para um estouro de raiva com uma criança de 5 anos, porque ninguém quer estourar com filho. A gente é quem mais ama os filhos quando a gente os machuca, somos os primeiros a sentir. E ali eu fui vendo, nossa, eu preciso conversar com esse pipoco, com essa panela de pressão, porque senão, como diz o querido Andrei Moreira, com o último livro dele, eu vou ficar sangrando as feridas do passado em cima de quem não me feriu no agora, né? Se eu não cuidar das feridas do passado, eu vou sangrar em cima de quem não me machucou. Então, nessa história, eu comecei a escrever, eu comecei a trazer várias coisas e eu comecei a perceber ao longo do tempo que na psicologia é visto quando uma criança está deprimida, está ansiosa e ela está sofrendo. Essa criança, você observa ela ali triste ou ela se autolesionando, é uma criança que está fazendo um grito de socorro, certo? Aí, quando você avança para a adolescência, teve até uma série chamada Adolescência.
Aquilo ali, a violência, a manipulação e a mentira também são um grito de socorro? Sim, são. A psicologia moderna mostra. Só que aí, quando a gente vira adulto, vira o quê? O rótulo? Maldade obstinada, isso não presta, isso tem que, né? Corta, cancela. Não que não precisemos de limites, não que precisemos de grades, nos casos que é necessário. Às vezes a pessoa está procurando uma contenção, um abraço, e o abraço que ela vai encontrar vai ser só o das grades de uma cadeia. Mas é uma contenção, segurando, né? Então vamos nos abraçar antes da gente precisar chegar nisso, porque eu aprendi a confiar na minha sombra. E quem confia na minha sombra é a minha luz. E isso não significa ignorar a periculosidade dela. Isso significa estar em contato com ela justamente por isso e ver ela se derretendo, se amansando e ficando muito mais amigável, respeitosa e humana comigo. Por quê? Porque é assim mesmo. Por quê? Porque eu não quero paz de cemitério. Então, já que eu estou na chuva e é para me molhar, eu quero ser terra fértil para esses aprendizados virem. Então, aquilo que a gente chama de experiência de cocô, para não usar uma palavra mais, né, pesada, é adubo. É adubo para as nossas vidas, para o nosso florescimento. E eu digo para vocês que eu estou insistindo nisso desde 2008, em silêncio durante 7 anos. Depois, em 2015, eu discretamente abri, porque meu nome de jornalista, quando assinava as matérias, era Daniela Guima, que eu sou Guimarães Teixeira, Migliari é o de casada. Eu falei, eu vou assinar Daniela Migliari, escritora que ninguém conhece, então assim, né? Em um mês, o Facebook tinha, aquela época que não tinha as limitações, os algoritmos, e era tudo porteira aberta. Em um mês, tinham 3.000 pessoas falando, isso sou eu. Eu fiz esse texto, isso sou eu. Inclusive no meu YouTube, quem quiser entrar lá, a primeira carta de amor ao que eu sou é a que conta essa história, que é um momento em que eu converso, é a pedra fundamental do meu trabalho que está na capa do meu YouTube. E eu tenho feito agora com 10 anos de lançamento desses textos, né? Porque em um ano tinham 60.000 pessoas no Facebook falando, isso sou eu. Né? Então, eu me posto diante de vocês com muita humildade, sabendo que eu sou um ser humano simples, comum, imperfeito, a caminho, como qualquer um de vocês. Até hoje eu não encontrei ninguém que não fosse terráqueo, e graças a Deus a sombra estava lá para denunciar isso, né? Porque basta bater o dedinho na ponta de um móvel que vai vir à tona o que precisar vir. E então, queridas e queridos, que a gente tenha um contato com isso o quanto antes para que a vida seja muito, muito linda, muito produtiva, muito humana e com um olhar cada vez mais humano a cada outro terráqueo que esteja do seu lado. É isso, meus 15 minutos estão completos e eu passo a bola para o Renê. Maravilha, Dani. Você pode me colocar como anfitrião agora? Eu vou passar alguns slides para vocês e seguir minha reflexão a partir daí. Aceitou? Ok, aceitou. Então, já vai aparecer aí para você. Dani, você está aparecendo para mim? Você está vendo o slide? Já foi para a tua tela? Sim. Ok. Bom, então a minha proposta aqui com vocês, junto com os colegas, é essa temática, né? A sombra como sintoma e possibilidade de transformação, né? Eu gostei da história aí, Dani, de Portugal, porque é muito comum a gente associar a sombra a um outro arquétipo do demônio, né? Do coisa ruim, né? Do sete peles. E assim,
por diante, né? Fantasma, monstro, dragão, né? Todos esses seres que para algumas pessoas são perigosos, né? E existe uma frase aí de Bert Hellinger que diz o teu tesouro mais precioso é guardado por um terrível dragão. E para alcançar este tesouro, você tem que chegar muito próximo ao dragão e dar-lhe um beijo. Então, nós vamos começar por aí. Carl Gustav Jung desenvolveu bastante esse conceito da sombra. E ele falava, né, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Todos nós temos a escuridão, o vazio, a angústia, o medo, e às vezes tem certas escuridões que são iluminadas. Eu lembro do terapeuta Tadashi Kadomoto que dizia não ter dinheiro é crise. Ter muito dinheiro, às vezes também. Luz e sombra também variam de pessoa para pessoa. Ambas exigem de você uma capacidade de administração. E talvez, principalmente essa palavra que Jung usa aqui, consciência. Qual a consciência você tem de tua luz, de teus potenciais, da tua sombra, dos teus limites, fronteiras, dos potenciais na sombra e dos limites na luz. Né? Não é à toa que Bert Hellinger escreveu sobre as ordens da ajuda. Né? Ou seja, um terapeuta, mesmo terapeuta, ele não para de se investigar, ele não para de se aprofundar, porque a cada novo cliente que chega, ele descobre que existem coisas que ainda estão precisando ser vistas e revistas, reeditadas, né? E nós somos profissionais do incompleto. Sejamos psicólogos, fisioterapeutas, educadores, enfermeiros, nós lidamos com fatores humanos e nós mesmos somos falhos, né? Somos imperfeitos, ainda bem, porque podemos então nos aprofundar mais, podemos então olhar mais para esses vários vazios que nos acompanham, né? Então a questão aqui, tomar consciência do vazio. Trouxe essa imagem aqui porque essa é uma imagem de uma obra, né? Stevenson, né? Dr. Jekyll and Hyde, o médico e o monstro. E quem leu essa obra sabe que o Dr. Jekyll, ele é uma boa pessoa, gentil, simpático, mas tão gentil, tão simpático que todo mundo pisa nele, né? E ele resolve fazer uma fórmula para ficar um pouco mais firme. Só que a fórmula não funciona. Ele acha que ela não funciona, né? E às vezes à noite, quando está escuro, ele se transforma no Mr. Hyde, né? Ele se transforma num monstro, numa pessoa agressiva, violenta, impulsiva, né? E é uma metáfora que a gente também encontra no personagem da Marvel, o Incrível Hulk, né? Que a gente percebe o conflito entre o Dr. Banner e o Hulk. Quer dizer, uma pessoa lúcida, uma pessoa consciente, mas quando o Hulk entra em ação, ele perde toda a inteligência dele, ele perde todas as capacidades dele, e sim os instintos tomam conta dele. E quem acompanha os heróis da Marvel descobre que o Hulk depois foi fazer meditação, né? Na verdade, o Dr. Banner foi fazer meditação. E o Hulk foi ficando mais civilizado. Inclusive, veste roupas que não são rasgadas, né? Ou seja, foi fazendo um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento,
para que ele não ferisse as pessoas à sua volta, para que essa explosão não fosse inconsciente, não fosse tão ato fálica, né? Porque o Hulk, no começo, quando ele era Hulk, era só ato fálico, né? Sem consciência nenhuma, era acting out total. E aí ele vai lentamente se aproximando desse potencial, que não é monstruoso, mas é potencial. Eu posso transformar isso em poder, né? E, logicamente, isso não significa que o Hulk não tenha problemas, né? Mas, né, ele aprendeu a lidar de outra forma. Frase de Sigmund Freud: quanto mais perfeita a pessoa é por fora, mais demônios a habitam. E aqui, especificamente, Freud está falando desse esforço que a pessoa tem de ser tão normal, tão boazinha, tão perfeita, e ela vai o quê? Encobrindo, escondendo, reprimindo com muita força essas questões que aqui a gente chama de demônios, né? O que é demônio? É muitas vezes uma coisa que era temida e eu escondi, eu não escutei, eu não dei espaço para ela, e aí ela foi ficando cada vez mais terrível, mais poderosa, né? Porque ela precisava de espaço, então ela acaba irrompendo na realidade, né? Então, o Freud não quer dizer com isso que pessoas gentis sejam demônios disfarçados, mas ele fala dessas pessoas que se esforçam tanto em fazer uma boa impressão e escondem tanto as falhas. Somos todos falhos. E uma boa análise, ela parte do olhar para a falha, né? A Dani chega na análise e fala: então, eu vim aqui porque eu publiquei meu livro, meu casamento está bem, a minha relação com as minhas filhas está bem. Na verdade, eu vim aqui só para falar dos meus sucessos. Dificilmente a gente começa uma análise assim. Lógico que a gente também fala de sucesso em análise. Mas o que pega para a gente numa análise é o nosso sintoma, é aquilo que incomoda, é aquilo que dói, é aquilo que repete, aquilo que falha. É o Hulk que tomou conta sem a gente deixar. E aí depois a gente fala, ups, né? A esposa fala, ups, você fez de novo. A mãe fala, você fez de novo. O chefe fala, você fez de novo. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso tomar maior consciência disso. Ou seja, eu gostei dessa imagem. Eu estava procurando luz e sombra na internet, apareceu essa, eu falei, vou colocar essa também. Nessa travessia, né, Dani, que a gente vai fazendo, né, pela vida, esses portais, na verdade, eles já nos coabitam, eles estão dentro de nós. A questão é que a gente não tem essa consciência. E Hermann Hesse fala isso. Nada posso lhe dar que já não habite dentro de você. Eu posso facilitar alguns caminhos, alguns recursos, para que você alcance a sua potência, né? Hermann Hesse fala isso da perspectiva da literatura e da poesia. Hermann Hesse era paciente de Carl Gustav Jung, então ele sabia disso, né? Ele sabia desse universo fantástico que ele tinha dentro dele. E ele precisou de alguém que, às vezes, desse alguns empurrões, fizesse algumas interpretações. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros, né? Inclusive para lidar com a escuridão inconsciente dos outros, né? Quando você de repente percebe e fala, olha, eu posso até julgar isso, eu posso até reagir a isso, mas já que eu conheço isso, eu vou agir. Eu também conheço isso. Isto também me habita, né? Então eu permito que esta consciência crie portas de acesso, comunicação de acesso para aquela pessoa que de repente não conhece essa escuridão, né? E aqui, né, uma imagem meio yin-yang,
luz e sombra. Na verdade, todos nós temos partes brilhantes, partes obscuras, e aqui eu não vou usar o obscuro como o mal, o obscuro como o desconhecido, o obscuro como aquilo que eu faço e nem percebo que eu faço. Às vezes num transe, às vezes num trauma, às vezes até um potencial, viu? Não quer dizer, né, que é só coisa ruim, às vezes é um potencial que todo mundo fala, o Tônio fala, a Lari fala, cara, você não está enxergando isso? Não. Ah, vocês estão me bajulando, né? Né? A pessoa, ela diminui a potência, né? Ela não consegue acessar isso, né? Porque isso está obscuro, isso está escondido, né? E aí, acho também isso muito interessante, né? Quando a gente vai debater política, né? O melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossa sombra nos outros. Então a gente faz que nem a Dani. Escreva cartas para sua sombra. Põe o espelho na tua frente e fala, então, aqui entre nós dois a gente vai ter um TAT, né, sobre luz e sombra, né? E não fazer isso com a esposa, com o marido, com o filho, com o colega, né? E sim, por causa disso que a gente às vezes faz uma psicoterapia, exatamente para a gente parar de sangrar em cima do outro, de manchar o outro, que às vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com aquilo, né? Aquilo é uma reação minha, não é uma ação. Isso é uma das frases de Thomas Hübel. No trauma, eu reajo. Na presença, eu ajo. E a palavra presença, awareness, né, esse despertar, se usa muito na traumaterapia para falar da consciência, da sombra, da luz que nos habita e que se manifesta, né, nessa jornada. A sua percepção de mim é um reflexo de você. Minha reação a você é um despertar de mim mesmo. Então, relações humanas são maravilhosas ou para a gente se afundar ou para a gente voar, para a gente despertar. Então, não fuja das pessoas. Também não confronte as pessoas, mas escute as pessoas. Sinta as pessoas. Abrace quando possível, né? Mas lembre-se que assim como eu projeto sobre você, você projeta sobre mim, e na verdade nós podemos, de repente, desenvolver um autoconhecimento ambos fazendo isso, né? Ah, existe uma luz no final do túnel? Sim, existe, né? E eu posso fazer a metáfora aqui, se vocês me permitem, do nascimento, né? Quer dizer, eu vou para fora, eu vou para a luz e acreditem, né? O Tônio falou isso. O nascimento é traumático, é o primeiro trauma. Ir para a luz no começo é difícil, é traumático. Eu preciso aprender a lidar com essa nova condição, essa condição adulta, o adultecer, o tomar consciência e consequência. E aqui muito parecido com aquela frase inicial que eu falei de Bert Hellinger. Vocês têm Joseph Campbell, na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você tanto procura. Essa é uma referência que Campbell coloca no filme Star Wars, quando Luke entra dentro da caverna e ele encontra quem? Darth Vader, que na época ele não sabe que é o pai dele, né? A busca pela direção, a busca pelo símbolo e a travessia, né? Atravessar seu medo para encontrar-se com você mesmo, né? Com o seu propósito, né? E eu quero encerrar com esta imagem aqui. Eu não a conhecia, é um quadro de Pablo Picasso que chama O Beijo. Será que é só o beijo de um com o outro? Ou é o meu comigo mesmo? E quando eu beijo o outro, eu só beijo o outro? Quando o outro me beija, ele só me beija? Ou nós não estamos nos beijando-nos uns aos outros em nós mesmos, né?
E aí, tô dando uma viajada aqui, né? Mas encerro a minha apresentação desta maneira aqui. Eu acredito que deu mais ou menos o tempo. E passo a palavra aqui para a colega Lari Pedrosa, por favor. Que gostoso ouvir esses colegas, né? E talvez trazer só um complemento, um pequeno complemento, porque quando nós conversamos sobre essa possibilidade de falarmos sobre o que te assombra, o que me veio foi olhar para também o que brilha, e para esse sim a vida que a gente fala tanto, né? Então me veio a energia, né? Me veio a sensação, o medo de brilhar. Onde escondi o meu sim? Foi essa a proposta, né, que eu trouxe para os colegas e vou trazer para vocês. Então, aproveitando a fala dos colegas e também trazendo Bert Hellinger, quando ele diz que o primeiro palco da vida, né, o primeiro sucesso da vida é o nosso nascimento. É aquele momento em que a gente vive um sim inteiro com a nossa mãe e com o nosso pai, conectados na vida, no destino e no futuro. E sim, a gente topa fazer essa travessia tão profunda e talvez até mesmo infinita, também suportando a primeira maior dor, que é a separação com a mãe. Neste lugar, a gente vive sim para nossa mãe, sim para o nosso pai, vivemos um sim para nós e vivemos um sim para a vida, topando encontrar com a morte lá no final. Se é final, eu não sei, porque o próprio Bert Hellinger diz que com o fim começa. Então, me veio muito isso, porque eu falei, gente, muitas vezes a gente tem medo de brilhar, e esse brilho no meu olhar, na minha percepção, é sobre a alma, é a essência, a existência do ser. Eu vou trazer esse brilho hoje para vocês, pedindo para que vocês façam, né, uma conexão com a alma de vocês, com a verdade de vocês, que começou bem antes desse nascimento, mas que ali começa, de fato, a ser um primeiro palco, um primeiro brilho, uma primeira iluminação. É quando a gente recebe o primeiro olhar da mãe que nos olha quando tem oportunidade, a maioria teve, e diz, isso Bert Hellinger nos trouxe também, eu sou sua mãe e você é minha filha, meu filho. E em seguida, existe um movimento interno também do pai, quando ele tem a oportunidade, eu sou seu pai e você é minha filha, meu filho. Deste lugar, a gente começa a compreender o nosso primeiro lugar na vida. Esse lugar de sermos filhos, filhos dos nossos pais, assim como filhos da vida. E parece que a gente está surfando ainda, caminhando ainda no sim à vida. Pode observar. Parece que a gente vai só recebendo vida, 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 sim, sim, sims, e a gente vai fazendo essa conexão com essa expressão tão grandiosa, que é quando a gente se abre para a vida. Então, ter vida é se abrir para a vida, é estar abertos para a vida, é estar abertos para o sim. Ter sims é estar aberto, é se abrir para os sims. Mas aí a gente vai caminhando e vai percebendo que não é só de brilho, de almas, de luzes e de sims que chega para nós como composto da vida. A gente percebe que existem outros conteúdos, outros fatores, outros movimentos que nos torna filhas, filhos, futuros, né? Mulheres, homens, seres humanos. E aí a gente vai, então, se entrar em contato com algo que parece diferente, estranho, mas que faz parte de nós, que são os nãos, que são também as sombras, talvez, porque parece que se encontram tão rapidamente. Então, assim, num convite da nossa infância, se a gente parar para pensar que talvez
quando nós ainda éramos bebês, assim, criancinhas, na primeira ou segunda infância, nós estávamos ali engatinhando e tentando expressar uma coragem maior para explorar o universo da nossa vida naquele momento. E quem sabe nós tentamos nos distanciar das nossas mães, dos nossos pais, principalmente das nossas mães, e nessa de ir longe da mãe, mesmo engatinhando, talvez a gente tenha escutado: filha, não, não pode ir para longe, não. Porque se você for para longe da mamãe, a mamãe não vai deixar você brincar mais. Talvez esse começou a ser um dos primeiros não que a gente começou a receber como um alimento para as nossas almas. E eu só estava ali, tentando ter coragem para explorar aquele ambiente que estava ali, sei lá se era na minha casa, se era num clube, na casa de alguém, mas ali talvez a gente tenha recebido um não, não, filha, não pode fazer isso. Não, filha, não pode ir para longe. Não, filha, se você brincar assim, a mamãe não vai deixar. O que que chega para nós como mensagem dessa mãe que deu tanto sim a nós e que de repente ela está trazendo um outro conteúdo que é diferente do sim e que talvez nos traga outros conteúdos que são expressados, por exemplo, no nosso medo, no nosso medo de ter coragem, de ousar, de fazer além, de enfrentar esse desconhecido. Então, é quando parece que o não leva a uma sombra, um medo, ou uma insegurança, ou uma desproteção, ou uma ameaça. O que está chegando para nós? E aí a gente pode perceber que do papai também foram vindo alguns comandos que não pareciam sims, e sim, talvez pareciam mais nãos do que sims, que ali também foi nos abrindo espaço para sentir alguns conteúdos, algumas emoções, alguns sentimentos que eram diferentes daquela alegria do nascer, do crescer, do ser homem, mulher, do ser corajosos e mergulharmos num desconhecido com essa força maior. Então a gente vai percebendo que pequenos atos desde a infância vai nos colocando também próximas de algo que nasce em nós e que muitas vezes não é nosso. Então, às vezes, aquela mãe que falou: não, filha, você não pode continuar, não fica longe da mamãe, senão eu não vou deixar você brincar mais. Talvez ela pudesse ter falado diferente. Parabéns, filha! Que gracinha, que corajosa que você é! Olha, eu confio muito em você. Será que nós escutamos isso na infância? Quem escutou isso na infância? Escutamos mais: não, não pode, não, isso não é para você, não, nós não combinamos com isso, não está dentro das nossas regras familiares, ou nós escutamos: sim, vai, você pode, você merece, isso é para você, isso é para nós. Tenha coragem, tenha força, tenha benevolência, a sua capacidade é incrível. Eu super apoio você, filha. Olha só como a gente vai se encorpando de memórias que vão mostrando para nós quando é que nós começamos a ter intimidade com o que a gente agora diz sombras. Nada mais, nada menos são variados sentimentos e emoções que caminham por nós e que a gente muitas vezes tenta senti-los de uma maneira mais fast food. Por exemplo, eu não quero ter tristeza, eu não quero ter raiva, eu não quero ter medo, eu não quero me sentir culpada, eu não quero sentir angústia, remorso, mágoa, inveja, enfim, são tantos, culpa, são tantos que eu percebo nas minhas escutas terapêuticas e também na minha vida, que as pessoas chegam no consultório dizendo: pelo amor de Deus, Larissa, mais ou menos assim, tira isso de mim. Eu não estou suportando isso aqui. Eu não suporto quem eu me torno com esse conteúdo. Esse mesmo conteúdo que sou eu mesma. E aí, gentilmente, nós vamos recebendo orientações de grandes profissionais, teóricos,
enfim, escritores que são estudiosos, foram estudiosos, e vamos sendo convidados a olhar com mais carinho para tudo que nos formou de bom e de difícil, para tudo que foi sim e não em nós, para tudo que é bom e difícil, sim e não em nós. Nós somos exatamente essa completude. Eu poderia te perguntar onde você percebe que a sua alma quis brilhar, mas você se escondeu. Onde você percebe isso? Hoje na sua vida, mas também no seu passado, desde a infância. Onde você quis brilhar, mas você escondeu o seu sim para você. Você escondeu um tempo, talvez, de poder olhar para isso e falar assim: deixa eu passar um tempo com a minha tristeza. Eu estou triste e eu estou bem, como diz João Garriga. Eu estou triste e eu estou bem. Eu estou com raiva e eu estou bem. Então, ao longo dos meus estudos, e também aproveitando alguns teóricos, alguns professores incríveis, eu fui compreendendo que esse formar-se de nossa história, sermos a nossa mãe, o nosso pai em nós, isso era uma fala do Bert Hellinger, então nos formarmos das nossas histórias e também na nossa cultura e do nosso biológico e da nossa condição, da nossa etnia, enfim, é abraçarmos, como diz a Dani, abraçarmos o nosso completo com tudo que nos falta, porque nós somos pessoas inteiras com tudo que nos falta quando estamos já adultos. Já passamos pelos desenvolvimentos da infância, da juventude, da primeira fase jovem adulta, que é da primeira fase adulta. E talvez agora já estamos numa fase mais madura e podemos dizer, Lari, agora é o momento de eu olhar com mais ternura, afeto, com sim aberto para algo que também eu sou, que eu não gosto ou não gostava, mas que eu sou, por exemplo. E aí você pode entrar na sua história, entrar na sua realidade e dizer: essa realidade, eu ainda estou brigando com ela, porque eu gostaria que ela fosse diferente. Isso a gente começa na mãe. Quantas vezes nós estamos brigando com uma realidade e só estamos ainda brigando com as nossas mães porque nós desejávamos ou desejamos que ela fosse diferente. Assim acontece com um pai, às vezes um pai ausente, um pai conflituoso, um pai agressivo, um pai infantil. Nós temos tantos modelos de pai e mãe, assim como somos tantos modelos deles em nós, fora de nós, além de nós. Porque nós também somos o que nós construímos e desejamos permanecer. Então a pergunta é: esse, onde escondi o meu sim é um encontro com você mesma, onde você esconde você em qualquer situação. Não só na falta de merecimento, não só porque você ainda está num campo de lealdade ou de repetição desses padrões, seja com mãe, com pai, com avós, com avós, com a própria história social, mas e você? Então, o nosso convite é que você não tenha medo de atravessar todos os seus sentimentos, e ter raiva de mãe não impede você de honrá-la, ter raiva de pai não impede você de honrá-lo, e desses sentimentos você percebe que você pode atravessar, sim, um luto que tem muita tristeza, muita sensação de perda, de separação, de escassez, juntamente com uma mesma fase que você, além de se acolher, você pode estar vivendo um estado de bem-estar. Você pode se sentir, às vezes, em paz em alguns momentos, porque quando você vai se encontrando com a realidade, topando vivê-la, com tudo que ela te falta, você vai dando um sim para o que você é, para quem você é, para o que foi, para quem você foi. E esse é um encontro, mar e rio, de um estado que pode te trazer algo tão magnífico que é esse encontro com você mesma, com você mesmo.
para ser você mesma, você mesmo. Porque eu poderia te perguntar qual sim você pode dar agora para você, que você não tem dado desde a infância. Qual sim que você pode colocar na sua vida? Porque quantas vezes você já sentiu que poderia ir além, mas algo dentro de você diz: não, melhor ficar assim. E esse lugar que parece uma acomodação, né? Tá ali, ó. Você se encurtou para caber em algumas relações ou em alguns espaços de ser você mesma, impede você de fazer o que você fez quando você nasceu, você venceu para nascer. E hoje você pode vencer para estar viva, vivo, de uma maneira autêntica, de uma maneira que você se sente a melhor pessoa do mundo sendo você, com a sua luz e com a sua sombra, nessa completude de ser você mesma, com tudo que te falta. Então, hoje, esse é o convite, né, que eu quero trazer para vocês, para a gente poder fazer esse abraço, sim, à sombra, mas também à luz, ao seu brilho na vida, e você poder ser você, sem que tenha interferências de quem quer que você seja quem você não é. Vamos trabalhar nisso. Um beijo grande. Obrigada. A gente fica tocado por todas as coisas, provocado, né? Eu acho que a função desse nossa masterclass é provocar as pessoas, a gente se sente provocado. E é então importante a gente tem duas escolhas, né? Uma escolha gentil, que é entender assim, então a gente tem coisas a serem... Tá longe ainda? Melhor assim? A gente tem duas escolhas. Uma é seguir fazendo o que a gente está fazendo, enfim, que é uma escolha, ou outra tentar fazer um novo suficientemente diferente, tá? Ou ficar se culpando também, se penalizando. São duas possibilidades, né? Duas possibilidades.